Bom, pessoal, eu estou gravando, né? Então eu não vejo o chat, tá? Não é que eu estou gravando, porque eu estou apresentando, né? Quando a gente apresenta, a gente não vê o chat. Então, eu vou pedir para o pessoal que está pedindo para entrar, ele tem que entrar é, pelo e-mail da sala, tá? Agora eu não consigo mais ver quem que está pedindo para entrar e nem o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, pode interromper e falar e perguntar, tá bom? Senão eu vou apresentar e ao fim eu dou uma olhada lá no chat e vejo se tem alguma questão, alguma pergunta. Caso contrário, vocês podem, na medida que eu vou falando, interromper, enfim, tá? Vamos lá, então? Bom, pessoal, eu fiz a introdução do nosso tema na primeira aula, e hoje eu vou entrar especificamente nas questões mais específicas do conceito da psicologia da personalidade. Então, nós vamos falar de características individuais e personalidade. Nós vamos ver o quanto que essas características individuais elas vão contribuir na constituição da personalidade. Padrões, o que a gente pode imaginar de personalidade, né? Personalidade seriam os padrões distintivos e característicos de pensamento, emoção e comportamento que vão definir o estilo de cada pessoa e a maneira como essa pessoa interage com as outras pessoas. Então, dependendo da maneira pela qual essa pessoa se constitui, vai caracterizar a forma como ela pensa, a forma como ela age, a forma como ela se relaciona com os demais, a maneira pela qual as pessoas vão identificá-la. Nós vimos na semana passada que existem algumas formas equivocadas de se pensar a respeito de personalidade. Por exemplo, dizer que tal pessoa tem uma personalidade forte, outra tem uma personalidade fraca. Nós vimos que, na verdade, personalidade é personalidade. Nós vimos que muitas vezes o senso comum afirma que tal pessoa não tem personalidade, e nós vimos que isso não é verdade. Todos têm uma personalidade. Então, é isso, tá? Então, personalidade, nós vamos começar. Inicialmente, nós já vamos identificar isso, tá? Que personalidade são padrões. Ela é composta por traços que são muito específicos, muito singulares de uma determinada pessoa. E aí, é por meio dessa forma, desse jeitão da pessoa ser, dela pensar, dela sentir, dela se comportar, que ela vai estabelecer as suas relações. Bom? Em geral, a personalidade, ela vai dar uma noção de unidade. Ela vai dar uma noção de unidade. Essa unidade, ela vai integrar o indivíduo. Então, é como se a personalidade, ela fosse a síntese daquele indivíduo. Então, notem que a personalidade é um conceito extremamente importante para a psicologia. Tanto que quando vocês aprenderem a fazer avaliação psicológica, um dos elementos que vocês avaliam é a personalidade. Nós temos testes que avaliam personalidade, para a gente poder entender um pouco melhor aquela pessoa. Geralmente, criança, quando ela vem para o consultório, a gente faz um estudo nas diversas áreas, né? Inclusive na personalidade. No senso comum, como nós falamos, né? Ela é usada para definir, para poder distinguir uma característica que naquela pessoa é o que mais aparece. Então, por exemplo, né? A gente vai falar de timidez, ou vai falar que é uma pessoa extrovertida, ou então,
se usa muito a ideia de personalidade para quando você vai falar de alguém que se destaca na sociedade. Então, por exemplo, hoje, naquela festa, estiveram presentes várias personalidades. Na verdade, sempre estarão presentes várias personalidades numa festa, porque cada qual tem a sua, e se é uma festa tem bastante gente, obviamente existirão várias personalidades. Mas o senso comum, ele vai destacar a pessoa que aparece mais, a pessoa mais famosa, enfim, tá? Para chamar de personalidade. Mas, a rigor, toda festa, todo conjunto de pessoas sempre vai ter várias personalidades, tá? O número de personalidades vai coincidir com o número de pessoas que estão presentes naquele lugar, tá certo? Então, geralmente, né, a psicologia, ela acaba cedendo muitos conceitos para o senso comum. Então, a gente vai ver muitas vezes o senso comum, não é só como personalidade, não. Tem muitos termos que o pessoal, às vezes, acaba usando e abusando, sem a devida noção, muitas vezes, do que significa exatamente aquilo que está sendo dito. A gente ouve muitas vezes a pessoa falar, aquela pessoa é histérica. Geralmente a ideia de histérico é a pessoa que fala alto, a pessoa que briga, sei lá, né? A pessoa que chora, tá? Não, isso é senso comum, tá? A questão da histeria é algo muito mais complexo do que isso. Da mesma maneira, a gente ouve muitas vezes as pessoas falando, aquela pessoa tem depressão. Às vezes não é, às vezes é a pessoa que está numa situação triste, uma pessoa que está mais reservada das suas atividades cotidianas, então ela fica mais na dela, e o pessoal fala, aquela pessoa está deprimida. E, na verdade, não é. Então, o senso comum, ele toma, de maneira geral, muitas ideias da psicologia, né? E usa e abusa, tá? Nós que somos psicólogos e psicólogas, nós não vamos fazer isso, nós vamos tomar sempre um certo cuidado, né? Para usar os conceitos. Lembrando sempre que nós, profissionais da psicologia, temos alguns conceitos que são muito importantes para a gente, e a gente não pode ficar abusando desses conceitos de qualquer forma. A personalidade é uma desses conceitos, tá? Então, nós não vamos falar mais que aquela pessoa não tem personalidade, nós não vamos falar mais de personalidade fraca, personalidade forte, nada disso, tá? Por quê? Porque personalidade é um conceito importantíssimo para a psicologia e nós, psicólogos e psicólogas, devemos saber exatamente o que ela significa. Tá bom? No senso comum, ela acaba sendo usada, né, para designar habilidades sociais, por exemplo, né, fala assim, aquele indivíduo, ele toma decisões rápidas, coisa e tal, então você vai falar que isso é uma personalidade da pessoa, tá? Ou então uma coisa que é muito marcante, que a gente vai chamar de pessoa inteligente. Aliás, a inteligência também é um conceito que o senso comum tem de uma maneira que para a gente é completamente diferente. E a gente vai aprender um pouco mais para frente sobre a questão da inteligência. Vocês vão ver que inteligência é algo muito mais profundo do que a gente está acostumado a ver. É isso, tá? Então, o que eu peço a vocês é que vocês tomem cuidado quando vocês vão usar esses termos, quando vocês vão usar esses conceitos, que para a psicologia isso é muito importante. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente entra na onda do senso comum e começa a distorcer os conceitos que para a gente são importantes no entendimento do indivíduo. Nessas duas formas de se perceber, né, tanto com traços marcantes, ou quando a pessoa acha que é uma pessoa que se destaca, né, você vai ver que existe, né, por exemplo, quando você fala, aquela pessoa, ela toma decisões rápidas, né, a pessoa, ela é mais extrovertida ou introvertida, você vai ver que quando você destaca essas questões de comportamento do indivíduo, é, vai ocorrer uma espécie de valorização
da personalidade, de maneira positiva ou negativa. Então, sempre, quando nós tomamos apenas essa parte da ideia da personalidade, vai ficar alguma coisa entre uma personalidade fraca, forte, uma personalidade boa, uma personalidade má. E na psicologia, nós não temos isso, tá, gente? Na psicologia, não tem essa coisa, não, tá? Para nós, não existe personalidade melhor do que a outra. Não existe uma personalidade fraca e outra forte. Na psicologia, isso não cabe, não existe isso. Tá bom? Nós estudamos as diversas personalidades para a gente poder entender o que acontece com aquela pessoa, mas não que uma pessoa tenha uma personalidade melhor do que a outra. Existem, nós vamos ver aqui daqui a pouco, existem traços de personalidade. E dependendo da cultura, determinados traços de personalidade acabam sendo mais valorizados do que outros. Mas nós, da psicologia, não podemos entrar nessa. Bom? Popularmente, dentro da ideia de senso comum, a personalidade atribuída a uma pessoa pode definir se essa pessoa é boa ou não. Muitas vezes, a gente entra nessa discussão e nós vimos muitas pessoas falando, né? Sabe aquela coisa que a pessoa fala, as pessoas de bem, as pessoas que não são pessoas de bem, o que é isso aí, né? Isso é uma forma de você dividir a população entre pessoas boas e pessoas más. Na psicologia, pessoal, eu volto a dizer, não existe isso. Não tem essa coisa de falar, essa pessoa é boa, essa pessoa é má. Se trata de a gente poder entender o que significa as coisas que aquela pessoa está trazendo, sem fazer esse juízo de valores. Então, quando nós vamos entender a personalidade, não vamos entrar nesse critério de avaliação. Combinado? Bom, a psicologia, ela vai evitar a personalidade, em termos da ciência, que é a psicologia que estuda, seria um conjunto de características que vai dar a singularidade para aquela pessoa. Então, a personalidade, então, claro, existem alguns traços na personalidade da pessoa que marcam mais. E outros que também fazem parte da personalidade, que não aparecem, mas que também fazem parte dessa personalidade. Só que, por vezes, determinados traços, eles ficam mais aparentes, e aí a gente acaba reduzindo aquela pessoa àquele traço de personalidade. Então, a psicologia, ela vai tomar o cuidado para que isso não ocorra. A gente sempre... É por isso que, muitas vezes, o pessoal fala que o psicólogo, ele não é objetivo a responder as coisas, porque nós somos ensinados, nós aprendemos a analisar os diversos fatores que estão implicados, no final das contas, para que um determinado fato aconteça. Então, nós nunca falamos de bate-pronto, nós nunca damos uma resposta de bate-pronto para uma coisa. Por quê? Porque a gente precisa analisar, a gente precisa compreender melhor as coisas. Bom, por isso que quando você vai fazer um atendimento psicológico, quando você vai para a terapia é um processo demorado, não é um processo rápido. Não é igual quando você vai no médico com dor no estômago, aí o médico pede para você fazer um exame lá, encaminha lá para os exames clínicos, né? E depois você volta, aí ele lê o que está escrito no exame e dá um diagnóstico e dá o remédio e pronto. A psicologia não é assim que funciona. A psicologia, ela demora. Então, para você conhecer a pessoa, leva tempo. Então, por isso que o processo de terapia é um processo mais demorado. Porque é um processo que envolve outros procedimentos. Então, por isso que o psicólogo, ele não trabalha com a administração de remédios. Ele entende, ele analisa as questões que são trazidas numa perspectiva
mais ampliada, numa perspectiva de revisão de vida, de entender o que a pessoa traz, de entender um pouco as questões que envolvem a vida daquele indivíduo. Então, por isso que o psicólogo ele não vai dar um diagnóstico de bate-pronto, não é assim. Então, é bom que vocês se acostumem com isso. Se tem um psicólogo que chega e fala isso e aquilo, é porque ele não está cumprindo com aquilo que ele devia cumprir. A gente sempre tem que analisar os diversos fatores que estão envolvidos num determinado tipo de problema que a pessoa apresenta. E isso sempre a gente vai trabalhar dessa maneira. E com a personalidade não seria diferente, tá? A personalidade, ela vai, a ideia de personalidade pressupõe o quê? Né? Pressupõe elementos que tornam esse indivíduo ele mesmo. É um indivíduo que se diferencia dos demais. Ele tem particularidades, singularidades. Então, a personalidade é a expressão dessa singularidade, dessa particularidade. Então, todo indivíduo, ele é original. Ele tem singularidade, ele tem particularidades. E a personalidade, ela vai se estruturar tendo como base as diversas condutas, regras, códigos, que vão ser definidos e aceitos pelos indivíduos numa perspectiva global. E eu vou falar depois um pouco para vocês a respeito da relação entre a personalidade e a cultura, porque a cultura também entra na formação da sua personalidade. Não pense que você nasce com a sua personalidade. Isso não é verdade, tá? A personalidade, ela não é uma coisa que a pessoa nasce com ela. É igual a subjetividade. Lembra que a gente falou da subjetividade? Subjetividade, ela se forma na relação com as pessoas. A personalidade também. Claro, a personalidade, ela tem elementos que são elementos do indivíduo, mas também ela possui elementos que são adquiridos, que são desenvolvidos na sua cultura. Então, você é o que você é porque você vive nessa cultura, você vive nesta sociedade. Então, de modo geral, a personalidade vai se referir a um modo relativamente constante de você se comportar. Daí que tá. Por isso que a ideia de personalidade, como eu disse para vocês na primeira aula, a personalidade, ela vem da máscara, né? da persona, que era uma máscara utilizada na época dos teatros gregos, né? Da Grécia Antiga, e que ela tinha essa função, né? De ampliar a voz, porque eram teatros de arena, né? Então, ela ampliava e, ao mesmo tempo, né? Ela tinha as características da personagem, por isso que persona, personagem. Então, isso tudo está tudo envolvido, e personalidade. Então, são coisas, né, que envolvem essa ideia de personalidade. Então, é a maneira como você se apresenta. E é uma forma, é como se fosse a sua marca registrada, a sua identidade mesmo. Então, a pessoa olha, ela já sabe, ela vai saber como é que você funciona. Então, vocês podem notar que, dependendo da personalidade da pessoa, tem uma maneira que você vai, por exemplo, dar uma notícia para ela. Depende da pessoa, depende da personalidade dela. Dependendo da personalidade da pessoa, você sabe, por exemplo, o que ela gostaria de ganhar de presente, ou o que ela não gostaria. Então, são coisas que nos ajudam a identificar essas características muito específicas de cada pessoa. Ok? Bom, a personalidade, ela tem uma estrutura, ela é estruturada. Agora, o que tem dentro dessa estrutura? O que tem dentro dessa estrutura está relacionado não só, como eu disse a vocês agora há pouco, não só com questões individuais, mas também existem conteúdos que são oriundos do meio, do ambiente em que essa pessoa vive.
Isso vai incluir diversos aspectos. Aspectos culturais, aspectos educacionais, religiosos, tem a ver com hábitos, crenças e heranças fisiológicas. Tem a ver com a raça, com a etnia. Então, notem que quando a gente fala de personalidade, nós estamos falando de um arcabouço muito grande de fatores que vão constituir a sua marca. Então, você é aquilo que você é, tendo em vista todo esse conjunto de elementos, de fatores, que vão incidir para que você seja, para que você pense, para que você sinta de uma determinada forma. E aquilo é só você. Entende por que é importante para a gente estudar a personalidade? A gente quer conhecer o indivíduo, a gente quer conhecer quais são as questões que estão à sua volta, que dão a ele determinadas situações de sofrimento, para ajudá-lo a se estruturar e enfrentar essas dificuldades que ele apresenta. Então, dessa maneira, né, é possível, quando você tem uma noção de como essa pessoa funciona, quando você tem uma noção de como essa pessoa ela age em determinadas situações, em determinados ambientes, né, dá para você prever, dá para você ter uma ideia, pelo menos, de como ela vai reagir frente a alguma situação. Então, nós podemos interpretar, inclusive, que o indivíduo formado fisiologicamente, ele é repetitivo. Fisiologicamente, ele é repetitivo. O que, que significa isso? Bom, o indivíduo, quando ele tem sede, ele vai procurar água. O cara, quando está com sede, ele não vai procurar outra coisa, ele quer água. Quando ele está com fome, ele vai procurar comida. Então, nós podemos dizer isso, tá? Nós podemos dizer com certeza que o indivíduo, né, fisiologicamente, ele é repetitivo. Ou seja, ele vai sempre reagir de uma maneira igual, tá? Então, ele sempre vai responder de maneira mais ou menos, né, igual, e ele sempre vai reagir de maneira mais ou menos igual com os estímulos que ele recebe. E aí, ele vai, nesse sentido, transparecer uma parte da sua personalidade. Então, uma parte dela vai poder ser compreendida tendo em vista a maneira dessa pessoa, como fisiologicamente ela é formada, como ela reage a esses diversos estímulos. De maneira abrangente, tá? Para a gente poder pensar de maneira mais abrangente, né? Alguém quer perguntar alguma Professor, coisa? Pode falar, eu. pode falar. Oi, pode falar. É, Oi? Não estou te você está me ouvindo. ouvindo, professor? Acho que a internet está. Oi, agora sim, pode falar. Oi? Eu não estou te ouvindo. Voltar o último slide, professor? Coloca aqui no chat. Oi, né? Não, tá ruim, não estou te ouvindo. Põe aqui no chat a sua pergunta. Quem que está falando? Oi, Milena. É Milena que está falando? Põe sua pergunta aqui no chat, Milena. Que a internet, o seu som está ficando cortado, não está dando para ouvir. Tá complicado. Mas põe aqui no chat a pergunta que você tinha. Uhum. Note, Milena, não é que o comportamento é sempre o mesmo. Não é que o comportamento da pessoa vai ser sempre o mesmo, tá? Existe uma tendência a uma repetição.
Então, existe uma tendência, por exemplo, você vai perceber que tem algumas pessoas que, frente a algum tipo de desafio, ela enfrenta, ela vai lá, faz a coisa. Outras já tomam mais um pouco de cuidado, outras vão procurar entender, e outras vão fazendo. É uma característica da pessoa, tá? Isso tem a ver com a personalidade. Perfeito. Também, tá, Mário? Também padrões de comportamento. Não só, mas também. Por quê? Porque é uma forma que a pessoa sempre. Não tem gente. Por exemplo, ó, quer ver um exemplo bobo? Tem gente que adora ganhar flores. Não tem? Tem gente que, nossa, a pessoa ganha flor, ela fica assim. E tem gente que não, né? Tem gente que não. Uma vez, um amigo meu falou que foi numa formatura, né? E ele tinha sido lá convidado para ser professor homenageado, e ele ganhou flor. Ele falou, Newton, o que eu faço com flores? E ele falou, eu não gosto de flores, na verdade, tenho alergia a flores. Né? Então, percebe, né? A alergia a flores já é uma questão fisiológica que dificulta a pessoa a ter contato. Vocês percebem, né? Ele falou, não sabia o que fazer, peguei e dei para a colega que estava, né, na hora que, claro, respeitosamente, recebi, coisa e tal, né, e dei para a colega, né, depois. Ela falou, porque eu ia fazer o quê com as flores, né? Comentando, né? Para vocês verem. Agora, tem gente que não, tem gente que ganha flores, nossa, a pessoa fica assim, emocionada, fica feliz. É personalidade, tá? É um padrão, né? Então, aquela pessoa sempre vai... Então, inclusive, temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica achando que determinados comportamentos são os certos e outros errados, né? E a gente vai fazendo coisas, tratando o outro de maneira padronizada, sem considerar o que realmente ele é, o que realmente ele gosta, as dificuldades que ele tem. Então, isso é uma questão bastante complicada. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de não ficar colocando essa coisa de personalidade boa, personalidade ruim, melhor, pior, tá? Então, esse é o cuidado que a gente tem. Mas, de qualquer maneira, você está correto, Mário. Tem a ver, em partes, tá? Com padrões de comportamento. Tá bom? Ok? Professor? Pois não? Oi, professor. Oi, pode falar, Regiane. Aproveitando aqui o que o pessoal está comentando, né, em Sim. referente a essa questão de padrão de comportamento, tudo, eu entendo, né, assim, de acordo com o que está sendo explicado, que a gente vem vindo e do que eu já tenho, assim, um pouquinho de bagagem, que é algo que é instituído vinculado a uma vivência, né? Então, desde a infância, os registros foram vindo. Por exemplo, vou dar um exemplo das flores, né? O que eu acho. O que pode estar no registro de uma pessoa que cria até uma certa alergia? Pode ser fator biológico? Pode, mas pode também ser um registro que a pessoa teve, que aí ela trouxe isso para o lado biológico, lado físico, né? Por conta de uma aversão lá na infância, um exemplo, né? Que aí vai um pouquinho para a linha da psicanálise. Então, por exemplo, o pai sempre presenteava a mãe com as flores e a criança sempre ficava olhando aquilo e tinha aquela ausência de um presente desse pai. Ela pode criar essa aversão, inclusive ao cheiro da flor, não é, professor? Claro, não, o que você fala, Regiane, é perfeitamente fundamentado, né? A gente vai ver depois, a gente vai entrar mais especificamente nas linhas teóricas que estudam a personalidade. Mas, de maneira geral, o que nós vamos ver? Que o ambiente, ele incide, sim, sobre a personalidade. Quando você pensa em personalidade, você tem que pensar nos aspectos, né, que estão envolvidos para, no final das contas, desenvolver a sua personalidade. E aí, cada linha teórica vai ver de uma maneira, tá? Mas, de qualquer forma, todas as linhas teóricas vão trabalhar nessa intersecção do indivíduo com a sociedade, tá? Então, é isso mesmo, tá? Tem bastante a ver, sim, tá? Rosimeire, a personalidade passiva de ser manipulada pela própria pessoa. Então, se a pessoa manipula a sua personalidade, isso é da personalidade dela, né? Tá? Não, na verdade, né, eu não sei não entendi muito bem o que você quer dizer com manipular a própria personalidade, tá? Porque talvez o que você queira dizer é se a pessoa pode manipular a maneira como ela quer que as outras pessoas a percebam, né? Mas isso não é manipular a própria personalidade, é manipular a maneira como as pessoas vão ver aquilo que ela está falando, que ela está fazendo,
É isso tem gente que mesmo, faz isso. professor. Ah, Principalmente não, quando tem. nós temos comportamentos previsíveis, em determinadas situações, nós procuramos fazer o oposto do que as pessoas Sim, preveem. E isso isso, até isso. surpreende as outras pessoas. Eu penso que isso É, seja uma forma de sim, mas manipular, mas é manipular comportamento, né? comporta isso, mas não personalidade, tá? Personalidade é da personalidade dessa pessoa produzir mudanças no seu comportamento de tal maneira que ela cause surpresa nos outros, que esperavam que ela agia de uma maneira e ela agiu de outra, entendeu? Mas não que ela manipulou a sua personalidade, tá? É um pouco diferente, tá bom? Ok? Isso, Beatriz, puxou a personalidade do pai, mãe. Então, essa coisa de puxar a personalidade do pai, da mãe, né? Bom, pode ter alguma coisa a ver na relação que se estabeleceu com a criança absorveu alguma coisa do pai, da mãe, pode ser, tá? A gente vê repetições de padrão de comportamento em crianças, você vê, às vezes você fala assim, aquela criança anda igual o pai. Ah, são coisas, né, que fazem parte da própria criação, do próprio jeito com a qual aquela pessoa ela aprendeu a viver, tá? Então ela vai, de certa maneira, absorver sim, tá bom? Um quadro em branco, e a Maria Fernanda pergunta, em partes, tá? Na verdade, o John Locke, que vocês vão ver na aula de história, espero que o professor de história de vocês, ele realmente, né, possa explicar isso para vocês direitinho, né? Essa ideia do quadro branco, né, era uma ideia dos empiristas, tá? Que diziam que a pessoa, ela nasce como se fosse uma tábula rasa, e que a pessoa ia escrevendo a vida por meio. Essa visão é um pouco precária para a gente poder falar o que acontece, porque, na verdade, existe dupla mão. Então, você sim, resultado do meio, só que você também age sobre o meio e transforma o meio. Então, não dá para a gente dizer que é uma lousa em branco, porque a lousa em branco ela é passiva. O que você vai lá, escreve, apaga, depende do que você. Mas nós não somos essa parte passiva. Nós reagimos, nós fazemos diferente. Então, por mais que exista, e existe sim, né, uma força muito grande com relação às nossas relações, à cultura, o indivíduo reage, tá? Então, não daria para dizer, há tempos, né, nós já abrimos mão dessa metáfora da tábula rasa para poder pensar nessa interação que tem do indivíduo com o ambiente, tá bom? Agora, claro, existem algumas linhas da psicologia que acabam trabalhando com essa perspectiva, tá? Peçam para o professor de história da psicologia falar para vocês a respeito do James Mill, né? E o que o James Mill fez com o filho dele, com o Stuart Mill, né? Pede para ele falar isso, tá? Quando vocês tiverem aula com ele, fala para ele, né? Que vocês vão ver que isso é um perigo muito grande, tá? E que nos primórdios da psicologia, isso foi entendido desse jeito, né? Que o indivíduo tinha uma forma mecânica, né, de agir, reagir, e que você podia modelar e fazer o que você queria com ele. Não é bem assim, não, tá? Ainda mesmo hoje, né, o pessoal, antes isso, o comportamentalismo mais primitivo pensava desse jeito. Hoje em dia, não. Nem a teoria comportamentalista mais vê o indivíduo dessa maneira. Tá bom? Beleza? Mas tem a ver sim, tá? O ambiente tem tudo a ver, tá bom? Podemos voltar lá, então, gente? Vamos lá? Vamos fazer assim, tá? Quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês pedem, porque eu não estou vendo. Quando eu começo a apresentar, eu não vejo mais nada. Atenção. Pronto, não estou vendo mais nada, hein? Vamos lá. Então, de maneira abrangente, nós vamos dizer que a personalidade, ela diz respeito a um modo bem peculiar, bem singular do indivíduo, perceber, sentir, pensar, agir, comportar, reagir, optar, tá? Que são elementos do comportamento. Então, você vai ver que o jeitão da pessoa perceber. E, claro, né? E tem mais coisa, que é só uma síntese, tá? Então, claro que você vai ver o indivíduo, ele
ele está fazendo tudo, ele faz isso tudo ao mesmo tempo, ó. Ele percebe, sente, pensa, age, se comporta, reage, opta ao mesmo tempo, tá? Não é que uma coisa, você vai ver que o conjunto é igual quando você faz uma vitamina no liquidificador, que você coloca um monte de coisa, aí você bate, e quando você toma, você não pode sentir o gosto de uma coisa só, né? Porque daí, aliás, vocês sabem, né? Que o segredo do tempero é esse, né? O segredo do tempero nenhum dos temperos se sobressair, né? É o conjunto de tudo isso, né? O conjunto de tudo que vai dar o sabor que você quer. Se tiver um elemento do tempero que sobressai, você não fala que não ficou legal. Aqui é a mesma coisa, tá? Quando nós vamos analisar o ser humano, é como se tudo isso tivesse sido colocado no liquidificador, batido, e aí o sabor que você sente é de tudo isso que o cara faz. A maneira que o cara percebe, sente, pensa, age. Então, tudo isso, a síntese de tudo isso é que vai dar o indivíduo, tá? Tudo bem? No caso da personalidade, né? Se a gente fizer a metáfora lá do tempero, né? A personalidade sempre vai ter alguém sempre pesou na mão em alguma coisa, ou na pimenta, ou no sal, no açúcar, tá certo? Na canela, que daí vai dar que é o traço que muitas vezes é mais marcante. E aí, o senso comum, ele pega esse traço mais marcante e reduz a pessoa àquilo. Então, falar, essa pessoa é brava, essa pessoa é chorona, essa pessoa é triste, essa pessoa é chata, e você reduz a pessoa àquele traço, mas a pessoa tem muito mais, tá? Ela tem muito mais do que isso, tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender, tá? Agora, tudo isso, né? Essa maneira, essa forma da pessoa ser, vai incluir o quê? Aí, vejam, né? Opa, desculpa, pessoal, acho que eu pulei aqui. Opa, eu me empolguei aqui, peraí. Não, não é esse. Cadê? Aqui. Então, tudo isso que está aqui, né, vai incluir o quê? As crenças, as habilidades, os desejos, os sentimentos, tá? Percebam? Então, é esse jeito, quer dizer, essa parte que está aqui na primeira coluna, apresenta, mostra a maneira da pessoa se mostrar, né? É uma questão mais comportamental, uma coisa mais, né? Agora, isso está cheio dessas outras coisas, das crenças. Então, por exemplo, olha só, a maneira da pessoa perceber as coisas tem a ver com a crença, tá? A maneira como ela percebe o mundo. A maneira da pessoa sentir tem a ver com a crença, tá? Então, ela sente, porque o sentimento, ele é composto por vários elementos, entre os quais a questão das crenças. Então, a maneira da pessoa sentir também tem a ver com crença. A maneira da pessoa pensar também tem a ver com as crenças, tá vendo? Então, o que a gente vai abrindo, né? Então, você vai abrindo e tudo isso é que vai formar a sua personalidade. Aí, por exemplo, a maneira da pessoa se comportar, tem a ver com as crenças, com habilidade, com desejo, sentimento, tá vendo? A maneira da pessoa reagir também. Então, cada uma dessas coisinhas que está aqui na coluna da esquerda se envolve com essa parte que está incluindo e vice-versa, tá? E aí também você deve acrescentar as questões de aparência física, de etnia. Tudo isso aí, gente, tudo isso está envolvido na formação da sua personalidade. Entenderam? Né? Tá? Ou seja, seria todo esse conjunto, né? Todos esses elementos, tá? Que de maneira integrada vai dar, no final das contas, o resultado que é você. Tá? Então, tudo isso é você. Né? Então, é tudo isso. Né? Então, vocês percebem porque quando a gente fala de personalidade, a gente não pode simplesmente reduzir o indivíduo a um traço, a alguma coisa que fica mais marcante dele. Porque se a gente fizer isso, nós vamos ver o indivíduo de uma maneira parcial. E o que nós precisamos é ampliar o máximo possível a compreensão da personalidade dessa pessoa. Por que eu digo que a gente precisa ampliar o máximo possível a compreensão da personalidade? Porque a gente nunca
vai compreender de maneira total a personalidade de uma pessoa, tendo em vista um conjunto de elementos que existem que formam a personalidade da pessoa. Ok? Bom, é o que eu disse a vocês, tá? A personalidade, ela é, portanto, composta de traços, né? Então, ó, quando eu volto aqui nesse outro slide aqui, ó, então você tem traços, quando você fala de perceber, sentir, pensar, agir, então, crenças, habilidades, desejos, são traços que a pessoa tem. Alguns desses traços, por vezes, acabam se sobressaindo mais, e aí, a gente acaba reduzindo a pessoa àquele traço, mas não, tá? Não podemos fazer isso, tá? Então, isolados, os traços não informam nada sobre os processos dinâmicos do funcionamento da personalidade. Então, a personalidade, ela tem uma forma de funcionar, e você não pode se basear por esses traços. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa sintetizar esses processos, que vão influenciar, que vão promover a interação dessa pessoa com o ambiente, tá? E nós vamos, claro, considerar as questões da biologia, né? As questões da aprendizagem, do desenvolvimento, porque o indivíduo, quer queira, quer não queira, na medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai promovendo um desenvolvimento da sua personalidade. Independente da teoria que você vai estudar, todas elas vão falar de um desenvolvimento de personalidade. Algumas dessas teorias, elas fixam a personalidade na primeira infância, como é o caso da psicanálise. Outras teorias vão dizer que a personalidade ela está em constante transformação. Então, é isso que a gente vai ver. Agora, independente da teoria, todas elas vão considerar, sim, esses fatores sociais e culturais no estabelecimento da personalidade. Ok? Portanto, o que vai nos interessar em termos de psicologia da personalidade, que aí é uma área do nosso interesse. Existe, é o que eu falei para vocês, na psicologia, tem uma área específica chamada psicologia da personalidade, que é essa que a gente está estudando. É tentar entender como é que a personalidade, ela se estabelece. Então, o que interessa, no caso da psicologia da personalidade, o que vai interessar é o indivíduo que percebe, que aprende e como esses processos se relacionam entre si e com os outros, tá? Então, é isso que interessa para a gente na psicologia da personalidade, é ver como tudo isso, né, promove essa interação do indivíduo com o meio ambiente. Tá bom? Dependendo da forma como aquele indivíduo desenvolveu a sua personalidade, ele pode sofrer muito na relação com as pessoas. Dependendo da maneira como aquele indivíduo ele desenvolveu sua personalidade, ele pode se sobressair na relação com os demais. Ele sempre vai, quer queira, quer não queira, a personalidade vai determinar a maneira pela qual este indivíduo ele estabelece as suas interações sociais. Tá bom? O estudo da personalidade deve ser compreendido também no seu aspecto de psicologia diferencial, ou seja, né, como busca do que existe de único e próprio em cada personalidade. É a compreensão do caso individual. O que a gente quer dizer com psicologia diferencial? A gente quer dizer com uma psicologia que reconhece as diferenças desse indivíduo na relação com o outro. Então, é uma forma da gente estabelecer a sistematização de entender o que torna aquele indivíduo singular, o que torna aquele indivíduo diferente dos demais. Por isso que a gente vai vincular o estudo da personalidade com o estudo da individualidade. Então, na verdade, o estudo da personalidade
vai nos levar a entender, compreender a individualidade daquela pessoa que nós estamos estudando. Professor, certo? Pois não, pode posso falar. atrapalhar um pouquinho? Não está atrapalhando, pode perguntar. Dá licença. Os distúrbios mentais ou alguma doença mental, ela pode influenciar ou determinar a personalidade de uma pessoa? Bom, vamos lá. O que seriam distúrbios mentais, o que seria doença mental? Eu já vou adiantando algumas coisas para vocês, tá? Que é exatamente a maneira como nós nos apresentamos que marca a nossa cara, né, de psicólogo. Então, eu vou pedir para vocês, né? Primeiro, nós não chamamos mais de doença mental, tá bom? Você usou um termo inicial que ele é um pouco mais adequado, né? A questão do distúrbio, tá? Porque a doença, ela remete muito a uma questão mais biológica, uma coisa, né? E a gente sabe que muitas vezes um transtorno mental, ele tem uma vinculação muito forte com a própria relação que a pessoa tem com o ambiente, tá? Então, a gente não... Então, tá? Só para poder ir ajudando vocês a afinarem a maneira como vocês entendem as coisas, tá? Aí você pergunta, bom, um transtorno mental, né, um sofrimento, nós costumamos chamar assim, tá? De transtorno mental ou um sofrimento mental. Se ele vai Professor, contribuir... desculpa, travou aqui, eu não consegui ouvir uma parte da sua explicação. Tá. Qual parte que você conseguiu pegar? O começo, quando o senhor estava falando da questão da nomenclatura. Tá, beleza. Não, já ia entrar na explicação, né? Porque a questão que você levanta é uma questão muito importante. Sim, claro, né? Tem a ver, sim, né? Como tudo aquilo que caracteriza o indivíduo, vai caracterizar a sua personalidade, com certeza, tá? Então, um transtorno mental, um distúrbio, vai sim interferir, vai contribuir, não diria interferir, mas vai contribuir na formação daquela personalidade. Mas aí, eu quero chamar a atenção, né, para a gente tomar alguns cuidados, porque no senso comum existe uma ideia de que o indivíduo louco, né, o louco é perigoso, as pessoas têm medo do louco. Na verdade, as coisas não são bem assim, porque tem gente que não tem nenhum tipo de distúrbio mental e é muito mais perigoso, né, do que pessoas que têm algum tipo de transtorno mental. Então, na verdade, isso é uma falácia, tá? Não é verdade. Agora, que vai contribuir na formação da personalidade, vai sim, tá? Isso você pode ter certeza. Só guardadas, né, essas questões, né, para a gente não limitar o indivíduo, né, ao seu sofrimento mental. Tá bom? Respondeu a pergunta? Respondeu sim, professor. Então, tá, Eu estava vendo, eu até fiz a pergunta porque eu estava lendo um livro que ele fala de personalidade bipolar, personalidade borderline, por isso que eu perguntei até que ponto refere. Mas obrigado, professor, respondeu isso, sim. com certeza, tá bom? Então, vai dar um traço, tá? Muito bem. Bom, então, portanto, né, nós temos que ter essa clareza, né? Então, ela vai nos ajudar a entender essa individualidade, tá bom? E é isso aí, né? Então, a tarefa da psicologia da personalidade é descrever as diferenças individuais, os diferentes aspectos em que a pessoa difere das outras. Tá bom? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, eu gostaria de falar agora um pouco para vocês a respeito das determinações culturais e sociais na formação da personalidade. Esse material também eu já coloquei para vocês lá no Moodle, tá? Que é o que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Então, aqui, ó, é só para a gente poder pensar um pouco nessa questão, tá? Ou seja, né, qual é a relação da personalidade e a cultura?
antes da gente entrar, né, na semana que vem a gente já vai entrar nas teorias da personalidade. Então, aqui é só uma introdução para a gente poder depois desenvolver essa questão mais para frente, tá? Então, bom, inicialmente vamos ter essa clareza, tá? O ser humano, ele não é um indivíduo isolado, tá bom? Em todos os momentos da vida, a pessoa, ela vai ser influenciada pela sociedade, tá? Então, não adianta, né? A pessoa, ela nunca é isolada. A pessoa, ela nunca é uma ilha. Às vezes, as pessoas, eu vejo, muitas vezes, as pessoas tendo a impressão de que aquela pessoa, ela vive independente daquilo que está no entorno dela, mas isso não é verdade. A pessoa, ela vai se constituir, por quê? Porque a pessoa, quando ela nasce, não é uma tábula rasa, como nós falamos, mas ela vai aprendendo com o meio. Né? Então, na medida que as coisas vão acontecendo, ela vai absorvendo, e tudo isso faz parte do quê? Tudo isso faz parte de uma forma, né, com a pessoa ela vai se constituir, uma forma pela qual a pessoa vai reagir e se apresentar ao mundo, tá bom? Então, as pessoas, elas são, ao mesmo tempo, elas são individuais e coletivas. Então, e isso às vezes fica um pouco difícil para a gente entender, né? Existe uma forma existe uma estrutura, né, de conhecimento, uma estrutura de ideias chamada dialética, tá? Que trabalha exatamente com essa questão dos opostos, que trabalha com essa questão das contradições. Porque, veja, como que né? Você falar que o indivíduo, ele é ao mesmo tempo individual e coletivo, né? Não é que primeiro ele é individual e depois ele é coletivo, é ao mesmo tempo. Ele é ao mesmo tempo indivíduo e sociedade. Então, não existe, falsa a ideia de divisão entre sociedade e indivíduo. A sociedade é o indivíduo é a sociedade. Se você analisar, a sociedade, ela não é um conjunto de indivíduos, né? Não é um amontoado de indivíduos. Por quê? Porque os indivíduos, eles que produzem a sociedade. Então, na medida que as pessoas elas vão interagindo, elas vão produzindo uma sociedade que produz um conhecimento, que quando nasce a criança vai absorver tudo aquilo que aqueles que vieram antes dela fizeram e tudo aquilo que as pessoas que vieram antes dessa criança fizeram, que a criança vai absorver, então ela vai reproduzir aquilo que já existia. Mas também, olha só, ela também não é passiva, ela vai absorver e vai transformar o meio. Então, essa contradição, ela sempre vai estar presente na formação do indivíduo. Então, o indivíduo, ele é, ao mesmo tempo, indivíduo e sociedade. Então, não dá para você descolar o indivíduo da sociedade. Tá bom? Por isso, pessoal, a psicologia tem que ter um cuidado muito grande, tá? Os testes psicológicos que vocês vão aprender, eles precisam, o tempo todo, serem atualizados. Por quê? Porque os testes psicológicos, quando você vai aplicar um teste psicológico, o que ele faz? Por que ele mede o que ele mede? Porque é feita uma estatística. Aliás, eu quero até fazer uma observação. Quando vocês tiverem as disciplinas de estatística, é importante que vocês se dediquem, né? Porque a psicologia, ela depende muito da estatística. Sabiam disso? A psicologia depende... Aliás, um dos grandes autores na área da medição da inteligência, né? Ele era um grande estatístico, que é o Spearman, né? E Spearman é um termo, é um conceito estudado na estatística, tá? E o Spearman era um psicólogo. Quando a psicologia nasce, ela nasce junto com a estatística, tá? Quando ela nasce como ciência, né? Ela vai nascer junto com a estatística, ela vai trabalhar junto com a estatística. Por isso que eu costumo dizer, estatística não é uma ciência exata, tá? Estatística não é ciência exata, tá bom? Por quê? Se fosse ciência exata, não ia ter nível de erro, né? Não é verdade? A matemática não tem erro. Como é que você vai fazer uma coisa e você estabelece grau de incerteza? Peraí, né? Tá certo? A estatística tem grau de incerteza, né? Então, alguns estatísticos ficam bravos comigo, porque eles falam, não, a estatística é
da área das ciências exatas. Não é, né? Na verdade, não é. Existe, inclusive, se vocês quiserem, tiverem curiosidade, tem um livro chamado Estatística para Psicólogos. Estatística para psicólogos. Estatística sem matemática para psicólogos. É um livro fantástico, né? Você vai aprender estatística sem usar matemática, tá? Por quê? Porque estatística não é um ramo da matemática, né? É uma área da ciência humana, certo? Mas, enfim, por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque quando você vai fazer um teste de inteligência, por exemplo, né? Você faz uma comparação com a média da sociedade. Então, o que você faz? Você faz várias perguntas para um conjunto bem grande da sociedade e você tira uma média de resposta. A média de resposta é que vai te dar o valor da normalidade. Então, o que você... A coisa do QI é assim que se faz. Então, você faz aquela mesma pergunta para milhares de pessoas, aí você tira uma média das pessoas que acertaram, então você vai ter uma média, então você espera que aquela pessoa que está respondendo a questão responda dentro daquela média, tá vendo a estatística aí? Né? Dentro daquela média. Isso vai dar para você uma ideia daquela pessoa, uma ideia de QI, né? Daquela pessoa. Tá? Então, isso, na verdade, por que eu estou falando isso? Né? Porque para a gente poder pensar que o indivíduo não é isolado. Tá? Ele age de acordo com a sociedade. Então, dependendo do momento histórico que você tem, aquela pessoa vai responder uma coisa ou outra. É por isso que é muito importante a gente fazer a atualização dos nossos testes, né? Por quê? Porque de tempos em tempos, a sociedade se transforma, as respostas se transformam. Então, você não pode usar um teste antigo para tentar medir a inteligência de uma criança agora. Da mesma maneira que você não pode usar um teste que vem lá dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, sem fazer a devida validação. Houve uma época em que foi feito isso, no começo do século, né? O pessoal aplicava testes de inteligência vindos de outros lugares, da Europa, dos Estados Unidos, né? E quando chegava aqui, chegava-se à conclusão que determinados grupos da sociedade tinham menos inteligência. Mas sabe por quê? Porque esses testes, eles reproduziam valores, reproduziam conhecimentos que eram lá nos Estados Unidos, da Europa, não daqui do Brasil. Então, por exemplo, se você chega e fala assim, olha, tinha um teste que falava de bola de golfe. Como é que a pessoa viu uma bola de golfe na vida? Tá? Então, a pessoa errava a questão. Errava, então, ela ficava entendida como uma pessoa menos inteligente que a outra. Então, notem, tudo aquilo que nós vamos tentando, nós vamos entendendo, e a personalidade é a mesma coisa, tá? Ela depende muito, né, da maneira como a sociedade se estabelece. Então, por isso que não dá para a gente dividir indivíduo e sociedade. É uma cisão falsa. Você até fala de indivíduo, até fala de sociedade. Por exemplo, o objeto de estudo da psicologia é o indivíduo, tá bom? O objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Agora, você não pode desconsiderar a sociedade para entender o indivíduo. Da mesma maneira que você não pode desconsiderar o indivíduo para entender a sociedade. São conceitos que eles devem sempre caminhar juntos, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá. A compreensão desses conceitos é importante para a gente poder entender, né, essas discussões que circundam, né, que estão aí, que são relativos, né, à questão da personalidade. Então, desde que a gente é concebido, nós vamos sendo movidos, né, por uma necessidade. Tá? Agora, essa necessidade tem o porquê. A sociedade vai criando necessidades. Então, por exemplo, se eu penso na minha vida, sei lá, 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, né, não existia telefone celular naquela época. Portanto, eu não tinha necessidade de um telefone celular. Hoje não, né? Hoje o celular, você faz tudo com ele, não é? É um aparelho que, pelo amor de Deus, né? Faz tudo com esse negócio, tá? Então, é uma necessidade. Mas essa necessidade, ela veio por conta do desenvolvimento da sociedade. Computador, por exemplo, computador, nem pensar, né? Hoje a gente tem vários computadores, não é? Não é assim? Hoje o computador é algo
eu tenho mais computador na minha casa do que liquidificador. Liquidificador também é uma necessidade que foi, que aconteceu, tendo em vista as necessidades de praticidade, né? Houve um momento, né, de grande avanço desses eletrodomésticos. Por quê? Porque a sociedade ela foi se tornando muito prática, você tinha que fazer muitas coisas, o forno de micro-ondas, né? Então, a sociedade ela vai determinando as nossas necessidades individuais. Então, essas necessidades, por isso que a gente precisa entender quais são os agentes socializadores que vão promovendo essa forma de necessidade. E é isso que é complicado discutir isso aí, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas a necessidade sou eu que determino. Não é. Não é você que determina, tá? É todo um conjunto da sociedade que determina qual é a necessidade que você tem das coisas, tá? Por quê? Você pode até não gostar daquela necessidade que você tem, mas é algo necessário, tá bom? Agora, tem a diferença, né, entre necessidade e interesses. Algumas coisas são necessárias, outras são do seu interesse, tá? Então, você pode ter necessidade de um determinado... Você pode ter necessidade de se deslocar de um lugar para o outro para poder trabalhar. É uma necessidade, então você tem necessidade de um carro. Agora, você tem interesse num carro mais arrojado, num carro mais... Aí já não é mais necessidade, é uma questão mais de interesse. Tá? Agora, a necessidade é aquilo que é necessário, né? Aquilo que você não tem como ficar sem. Tá bom? Então, nós temos que entender essas necessidades numa perspectiva da sociedade. Tá bom? E essas necessidades, pessoal, também vai contribuir para a formação da sua personalidade. Entendem? Né? Então, existe todo esse... Então, por isso que eu falo, então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Para a gente poder pensar, para a gente poder entender de que forma tudo isso vai se estabelecendo para, no final das contas, a nossa personalidade se constituir. Bom? Bom, quando o indivíduo, quando a pessoa nasce, né, acompanhe comigo esse raciocínio, né? Quando a pessoa nasce, ela já vai encontrar uma coisa que está criada, tá? Ela já vai encontrar uma sociedade que está funcionando. E quem que produziu essa sociedade que está funcionando? As gerações anteriores, tá? Então, olha só. Então, quando você nasceu, as coisas que estão à sua volta já existiam. E se nós entendemos, né, que a nossa personalidade, ela também se forma a partir do meio ambiente, a sua personalidade também vai ser formada por conta de tudo isso que as pessoas antigamente viveram e produziram isso em você hoje. Vocês entendem que o indivíduo não é isolado? Está tudo imbricado, está tudo envolvido nisso aí, tá? Então, o indivíduo, ele é um ser social. E desde os seus primórdios, né, ele é um indivíduo que necessita de relações sociais. E é muito interessante isso, né? E são exatamente as relações sociais que garantem a sobrevivência do indivíduo. Alguém tem que cuidar do bebê. Se vocês virem, né, tem uns vídeos interessantes, né? Outro dia eu estava vendo do nascimento de uma girafa, né? Você já viu a girafa nascer? A girafinha nasce, daqui a pouco ela já está em pé andando. Poxa vida, né? O ser humano não é assim, o ser humano necessita de uma série de cuidados, uma coisa maluca, né? O ser humano, a girafa não, nasceu, já está lá, né? É diferente, tá? O ser humano. Então, o ser humano, ele necessita, tá? Ele necessita de uma família. Tá? Se ele não tiver família, ele necessita de alguém que vai cuidar dele, tá? Então, o ser humano, ele é mais sensível, né? E isso que é importante a gente entender, tá? O ser humano, o indivíduo, o ser humano, ele tem uma relação tão forte com a cultura, com a sociedade, que se ele não tiver essa relação com a sua cultura, com a sociedade na qual ele vive, ele não é ser humano. O ser humano, ele aprende a ser ser humano. Ele não nasce ser humano. É importante que vocês tenham essa clareza. Então, se de repente o indivíduo ele é abandonado numa floresta, coisa e tal, né? Ele não vai ser um ser humano. Por quê? Porque ele precisa da cultura. E isso é uma coisa importante para a gente ter clareza. E nesse sentido, a psicanálise, ela traz uma relação bastante interessante, né? Na sua estrutura de personalidade, tá?
que olha só que interessante, né? O indivíduo, quando ele nasce, ele é um ser que não é um ser humano, ele vai aprender a ser um ser humano, tá? Veja, o que marca o ser humano, o que marca o indivíduo como ser humano, o que marca o indivíduo como ser humano é a capacidade de raciocinar, de pensar. Horas, ele raciocina e pensa porque alguém que já existia antes dele ensina essa criança, esse bebê, a pensar. É o adulto que vai chegar para a criança e ensinar que isso aqui, por exemplo, é um óculos, né? Que vai ensinar para a criança que isso aqui é um copo, que dentro do copo tem água. Olha só quanta coisa está sendo dito aqui, né? Copo com água, garrafa de água, tá? Então, isso tudo compõe o pensamento da pessoa. E só é possível porque outro veio e falou para ela. Não nasce as coisas de uma hora para outra, tá? As coisas, elas não vêm, né? O pensamento do indivíduo não nasce com a pessoa, não nasce com ele, tá? As ideias não nascem com a pessoa, as ideias são desenvolvidas, as pessoas aprendem, tá? Então, isso significa que para você desenvolver o mínimo da sua condição humana, você precisa do outro, tá? Por isso que, para você ser um ser humano, você tem que viver em coletividade, você tem que viver, você tem que absorver a sua cultura, tá? Indivíduo e cultura, tá? O indivíduo é o cruzamento, né? O indivíduo é o cruzamento de natureza e cultura. O cruzamento de natureza e cultura vai determinar aquele indivíduo. Então, desde o início, foi assim. É assim que o indivíduo, assim que o ser humano, ele foi se desenvolvendo. Notem a importância da cultura, notem a importância da sociedade para o desenvolvimento do indivíduo. Por isso, pessoal, que a gente não pode desconsiderar a participação do outro na minha vida, né? Eu devo à existência do outro a minha própria condição de ser humano. Vocês percebem que não cabe aquela ideia de você não se incomodar com os demais? Não cabe. Por quê? Porque você só é aquilo que você é, tendo em vista aquilo que os outros são. As relações sociais é que vão determinar aquilo que você é. Tá? Então, a formação da personalidade do indivíduo, portanto, decorre desse processo de socialização. Tá? E, claro, no processo de socialização, tem fatores inatos, como nós já falamos da outra vez, né? São fatores que são próprios de você, e fatores adquiridos. Tá? Então, o que seriam esses fatores inatos? Aquilo que a gente herdou geneticamente dos nossos familiares. Tá bom? E os adquiridos são aqueles que vêm da sociedade, que vêm da nossa relação social. Portanto, né, a personalidade seria esse somatório sincrético, né? Seria essa imbricação, seria essa integração, né? Que é resultante de fatores hereditários e genéticos, tá? Que é a constituição física, caracteres morfológicos, físico-químicos, tá? Que é a constituição da parte natural do indivíduo, né? Tá? Que é a parte física, tá? Fisiológica, né? Da pessoa, e fatores ambientais. E aí, entre as interações entre as pessoas, né? O mundo que ela vive, os hábitos que ela desenvolve, tá? Ou seja, a personalidade diz respeito à totalidade daquilo que é a pessoa. Bom, mas sempre pensando, né? A pessoa, ela não pode considerar a pessoa como... Vocês estão entendendo? Porque não dá para você considerar a pessoa descolada da sua cultura, da sua sociedade? Não dá. Né? Você sempre tem que levar em consideração a cultura, o jeito da pessoa. Você sabe que uma pessoa na Europa, ela tem uma forma diferente de entender as coisas, de levar a vida, de se relacionar com as outras pessoas, tá? A gente aqui tem uma outra maneira. Por quê? Porque isso faz parte de personalidade. Então, isso tem a ver com a maneira como a gente vai, né? Adquirindo, a maneira como a gente vai reagindo,
a tudo aquilo que vai aparecendo. Bom? Bom, então, como eu disse a vocês, né, até para poder se desenvolver em termos emocionais, em termos de interação, né, o indivíduo, ele depende da cultura. Então, né, essa relação, essa interação é que vai resultar. Então, olha, de novo falando, personalidade, para ser compreendida, você tem que ampliar, tá? Você tem que entender, né, qual é o papel que aquele indivíduo, ele representa diante das suas relações. Né? Qual é o lugar que ele ocupa na sua sociedade, na sua cultura. Isso também vai contribuir na formação desse indivíduo. Vai contribuir por quê? Porque vai determinar as suas condutas, vai determinar as ações que ele desenvolve. Então, a partir disso tudo que você vai ter, a partir de toda essa interação, que você vai ter aquilo que nós chamamos de personalidade. Tá? Então, ele precisa, né, o ser humano, ele precisa se relacionar com as outras pessoas, né? Para que ele precisa? Bom, para se comunicar. Nós sabemos hoje em dia que a comunicação, né, ela é fundamental. Por que a gente tem um avanço cada vez maior dos aparelhos eletrônicos, de celulares, computadores? O computador, ele trabalha fundamentalmente com a questão da comunicação. O celular, a comunicação. Né? Então, o ser humano ele precisa se relacionar com os outros para aprender. É a aprendizagem que vai determinar, no final das contas, a própria formação do indivíduo. Então, ele tem que aprender. Ele não nasce um ser humano. Ele aprende a ser um ser humano. E aí, eu abro um parênteses para poder refletir com vocês, né? Como que fica um indivíduo que, desde pequeno, ele aprende que tem que ser melhor do que o outro. Como que fica o indivíduo assim? Como que ele absorve? Ele absorve. Como que fica o indivíduo que aprende, desde cedo, que ele precisa enganar o outro para se dar bem na vida? Como que fica uma criança que aprende isso, desde pequena? Ele vai absorver. Isso tem a ver com o quê? Com os valores da sociedade. E não é exatamente isso que a nossa sociedade faz com a gente? Vocês podem ver. A sociedade o tempo todo, a maneira como a nossa sociedade ela se organiza, ela transmite esses valores para as crianças. Tá? Para as crianças, para os jovens e para a gente, de maneira geral. Né? Vocês podem perceber que é uma sociedade que vive dando um jeito, né, de reafirmar que aqueles que conseguem enganar mais pessoas são aqueles que se estabelecem melhor. Né? Então, isso vai ser muito servido. Tem comentários no chat. Ah, tá. Deixa eu abrir lá, então, para ver. Vamos lá. Bom, Rosimeire pergunta, então, tudo depende do contexto e não pode ser... Não pode, Rosimeire. Quando você não considera o contexto, você tem um entendimento, nós chamamos de entendimento parcial do ser humano. Então, quando você busca um entendimento sem considerar a sociedade, sem considerar essas relações sociais, você vai ter um entendimento, mas é parcial. Tá? É parcial. A Rosimeire também, resisti muito a ter celular, mas chegou um momento... eu também, Rosimeire. Eu não usava celular também, né? Eu resisti demais. Para entrar no WhatsApp, então, vixe, nossa, como eu resisti. Nossa... Mas aí, a maneira como a sociedade ela vai se organizando, ela vai te colocar a questão da necessidade, né? Você tem necessidade, tá? Então, ela vai te colocando de uma tal maneira, né? Que você acaba usando, tá? Eu também, né? Teve uma vez, né? Que eu fui... Acho que... Não sei se eu fui no médico, e aí ia preencher, isso mesmo, fui preencher uma ficha, né? E na época não tinha celular.
Aí eu cheguei lá, né, a moça que estava preenchendo, ela pediu meu celular. Eu falei assim, não, eu não uso celular. Ela olhou com uma cara assim para mim, falou, você não usa celular? Eu falei, não. Você não tem celular? Eu falei, não, não tenho. Sabe o que ela me respondeu? Ai, nossa, que inveja, como eu queria ser assim. Nossa, como eu queria não ter celular, né? Você é feliz. Eu falei, mas é fácil, só você não ter, né? É só você não usar, né? Para você ver, né? O quanto que, na verdade, no fundo, as pessoas, elas sabem o quanto que isso nos aprisiona, né? E é isso. Agora, a criança que vem nessa toada, Rosimeire, já não vai ter essa sacada de não usar celular, você entendeu? Ela já vai entrar e a coisa já está tão construída que já entra direto, já nem pensa, né? Já vai, né? Tá? É um problema, tá? Que são coisas que nós precisamos compreender, tá bom? Hoje em dia já se fala muito dessa questão da dependência tecnológica, né? Tá? Que é uma coisa que também, né, nos pega bastante, tá bom? O Mário fala que tem um filme clássico. Ah, o Enigma de Caspar Hauser. Muito bom esse filme, viu, Mário? Muito bom. Olha, pessoal, uma ótima indicação, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, isso, exatamente. Ele precisa ser aculturado, exatamente. Muito bom. Boa indicação, viu? A Beatriz fala do jeitinho brasileiro. Acho que eu perdi o contexto, Beatriz. Se você puder colocar no chat novamente, né? Não entendi o que você quis dizer com jeitinho brasileiro, mas vamos lá. Vai colocando aí para mim, tá? Que eu vou lendo os outros aqui. Mário, você tem o caminho para esse filme? Não estou encontrando. Ah, Maré, se o Mário conseguir, coloca aí no chat que eu também já vou salvar o link aí e guardar, porque é muito bom assistir ele novamente. Matheus diz, professor, sobre as necessidades, existe alguma necessidade que nasça com a gente? Claro, a necessidade de você se alimentar. Você tem necessidade de respirar, de se alimentar, tá? Tá bom? Então, as necessidades naturais. Você tem coisa que você não pode ficar sem. Agora, veja, você tem necessidade de tomar água. A necessidade de tomar refrigerante é uma coisa imposta. Tem gente que tem sede e vai tomar refrigerante em vez de tomar água. Então, isso já é uma necessidade que foi imposta. Quer dizer, eu tenho que tomar aquele refrigerante. Você tem fome, você come qualquer coisa. Não é assim? Você pode ver, né? O que faz você ter fome e ficar escolhendo o que comer já é uma coisa que tem a ver com a questão social. Tá bom? Deu para entender, Matheus? A Beatriz, o que você disse que no Brasil somos ensinados a enganar, já vimos. Ah, é verdade, mas, Beatriz, não é só no Brasil, não, viu? Isso tem a ver com esse modelo de sociedade que nós vivemos, tá? Nós vivemos numa sociedade, só para te dar um exemplo rapidinho, para não usar muito tempo com isso, não, né? Você já percebeu o que acontece quando você vai no mercado? Você chega no mercado, o preço não é claro. Não dá para você entender muito bem o que é o preço, né? Antigamente, olha só como que são as coisas, né? A gente não está acostumado a comprar coisas num pacote maior, e quando você compra uma coisa num pacote maior, aquela coisa na unidade fica mais barato? Pois bem, outro dia eu me deparei com isso. Eu cheguei no supermercado e vi lá, eu fui comprar papel higiênico, né? E tinha um pacote que era maior e um pacote que era menor. Não era coisa de promoção, estava lá, tá certo? Aí, a tendência é a gente pegar o maior, você vai usar, tá certo? A gente usa, né? A tendência é, vou pegar para a semana, para o mês todo, eu pegar esse maior. Aí, eu tive a curiosidade, sem querer, de fazer a conta. Era a mesma marca, o mesmo papel, só que a embalagem maior tinha um preço e a embalagem menor tinha outro. Só que aquele monte de centavos, aquela maneira como... Então tá. Bom, eu fui fazer a conta e o pacote maior, a unidade saia mais caro do que a menor. E aí eu comecei a fazer isso em outros produtos e comecei a ver que muitos produtos, vocês façam essas contas aí que vocês vão ver isso. Muitos produtos você vai ver que a embalagem maior, a unidade, é pouca coisa, mas ela sai mais cara do que a embalagem menor. Né? Bom, gente, o que é isso, né? Bom, sem contar que muitas vezes a maneira como a pessoa coloca lá o preço te dá uma dúvida nada, você não sabe se não é, 3 vezes, aí coloca
o preço grandão, mas você vai ver, não é o preço, né? Você vai ver 3 vezes aquilo, enfim, né? São formas, então, é um meio, né, de te enganar, um meio de, né? Então, enfim, tá? É isso que a gente vive, mas não é só no Brasil, não, né? É a maneira como a sociedade, ela vai se organizando, tá? Ô, Mário, colocou aí o link, né? Legal, legal. Até copiar ele aqui para mim. Depois eu vejo. Depois eu vou ver ele. Vou colocar aqui. Obrigado, Mário. Porque depois que a gente desliga, né? Ele apaga. Muito bem. Tá. Não, ele é paradão, é assim mesmo, Mário. Não é paradão, não. Ele é reflexivo, né? O filme. Né? Ele é reflexivo, faz a gente pensar, faz a gente rever uma série de coisas. É um filme fantástico, né? Tá? Mas claramente isso, é isso mesmo, viu? É muito bom o filme, muito bom, né? Maria Fernanda, professor, os animais não teriam personalidade? Não. Mas por que alguns são mais dóceis que outros, né? Bom, aí a gente vai recorrer, né, àquela questão do comportamentalismo, né? Você vai dizer, o animal, ele vai pensando, né? O animal pensa, né? Não tem uma personalidade estruturada como a gente faz, né? Mas ele tem algumas coisas que a gente podia chamar de uma coisa mais primitiva de personalidade, tá? Mas eles aprendem, né? Eles se tornam mais afetuosos com umas pessoas do que com outras, tá? Então ele tem isso, ele tem traços que o distinguem também, tá? Mas é uma coisa muito primitiva para a gente poder falar da personalidade, né? Eu não sei, talvez os veterinários, eles possam, né, ter algum estudo mais aprofundado sobre a questão, né, da personalidade, ou os psicólogos que trabalham com animais, né, eu desconheço, né, algum estudo que trabalha com, especificamente, a personalidade dos animais, tá? De repente, pode até fazer uma revisão bibliográfica aí para ver, tá? Mas, a princípio, né, eu penso que não, tá? É uma coisa mais rudimentar, né? Porque a personalidade é uma coisa muito, muito complexa do que nós estamos falando, tá bom? A Rosimeire, sempre faço principalmente em... É isso. Aí, ó, tá vendo? É isso mesmo, né? Só que ao contrário, né? Antigamente, quando você comprava mais, a unidade ficava mais barata. Agora não, né? Não é certeza. Pelo menos não é certeza, né? Tá certo? É isso aí. Então tá, joia. Bom, encerraram aí as questões do chat. Vamos voltar aqui para a minha exposição. Vamos lá. Bom, então essas relações, né, elas vão se efetivando, tá? Na relação do indivíduo com o outro, do indivíduo do grupo, grupo e grupo. Ou seja, essa socialização, pessoal, quero que vocês entendam isso, né? Ela vai tomando conta de tudo. Então, não é verdade quando as pessoas falam, a sociedade somos nós. Não somos só nós, tá? A sociedade somos também nós, mas tem outras coisas que a organização da sociedade tem uma série de coisas aí que envolve além do indivíduo, né? O indivíduo, mas o indivíduo ele faz parte fundamental da sociedade. E o indivíduo ele é um ser social e ele vai, né? Ele vai interagindo com todo mundo, tá? Nos seus mais diversos grupos sociais, tá? Ele vai sempre, né? Ele é um ser social, tá? Então, ele tem características, né, que diferencia os fatores biológicos, o corpo físico, como eu já falei para vocês, tá? Os seus traços e a sua psique, que envolve o quê? Emoções, sentimentos, as volições, né, que são as vontades, o temperamento, tá? Tudo isso é o que vai constituir essa característica do indivíduo. Então, ele, dentro dos seus padrões sociais, né, ele vive como um membro do grupo, como uma pessoa. Então, você vai ver que um grupo, é que eu falava para vocês, então, se você pega, dependendo da cultura, eu falei do europeu, que ele tem uma forma diferente de reagir nas suas relações, diferente, por exemplo, do latino-americano. Ele tem formas diferentes. Por quê? Porque tem a cultura. Então, você vai ver traços muito parecidos que fazem com que aquelas pessoas sejam muito próximas, muito parecidas. Por quê? Porque é a cultura que determina isso, tá? Mas, a rigor, as pessoas, elas têm algumas coisas parecidas na cultura, mas elas sempre serão pessoas singulares, tá? Sempre vai ter essa relação aí, né, que vai fazer o indivíduo
ser aquela pessoa mais singular. Bom, então por isso que eu sempre digo a vocês, tá, pessoal? Nós não podemos prescindir do estudo da sociedade. Nós precisamos estudar a sociedade, precisamos conhecer a sociedade. E eu recomendo, né, que vocês sempre levem em considerações os aspectos históricos para você poder entender o comportamento do indivíduo. Não é só... É histórico e social. Ou seja, a gente precisa entender quais são os determinantes históricos, ou seja, o momento histórico que o indivíduo está vivendo, e, ao mesmo tempo, você tem que entender quais são os elementos sociais, ou seja, o lugar em que aquela pessoa vive, o lugar em que aquela pessoa está morando naquele momento, o lugar que aquela pessoa nasceu, isso tudo tem a ver com aquilo, para entender, para explicar a maneira pela qual aquela pessoa ela age e reage. Então, são essas duas questões, tanto a sociedade quanto a história. Isso sempre é necessário para você ter uma compreensão exata, desculpem, exata não, uma compreensão mais integral do indivíduo, tá? Porque, de outra maneira, você vai ter uma compreensão muito... Vai ser uma compreensão parcelar, que a gente chama, né? Parcial, parcelar, né? Mas uma visão integrada, você precisa considerar as questões que estão envolvidas na cultura da pessoa, sempre, tá? Então, a cultura, né? A cultura, ela vai determinar regras, padrões, crenças, valores, tá? Identidades também, tá bom? A identidade também, muito embora seja sua, ela é formada na cultura, ela é formada na sociedade. E, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, o nome de vocês é um nome próprio, não é? E é algo que geralmente você se apresenta com ele. Bom, quem é você? Eu sou o Ednilton. Tá, mas fui eu que me dei o nome? Não, o nome Ednilton foi dado pelo meu pai, pela minha mãe, né? Ou seja, outras pessoas deram para mim uma marca que é a marca principal da minha identidade, que é meu nome, tá certo? Então, isso que é importante de poder ter clareza. É meu nome, mas foi dado, né? O meu sobrenome também foi dado pela minha família, tá certo? Então, é meu, me identifica, mas mostra o quanto que a minha identidade não depende de mim, né? Tem um autor importante, né, que estuda essa questão da identidade, que é o Ciampa, né? Ele vai desenvolver uma teoria muito interessante da personalidade, desculpe, da identidade, né? Que ele vai falar exatamente essa questão, né? O quanto que a identidade ela se desenvolve a partir das relações sociais. Bom? Então, é isso aí. Então, a partir do momento que você faz uso da linguagem, né? A linguagem você aprende, né? Com a cultura, com a sociedade. Então, você vai agindo, você vai interagindo. Então, você é transformado na medida que você aprende a linguagem, você transforma o meio na medida que você vai falar, tá certo? Então, e da mesma maneira que eu falei para vocês, né? Que a sociedade cria o indivíduo cria a sociedade, a cultura também é a mesma coisa, tá? Então, cada sociedade tem a sua cultura, tá? Que são características expressas no comportamento daquela pessoa, tá? E o que seria a cultura, portanto? A cultura seria o conjunto de hábitos, regras, intuições, tipos de relacionamento interpessoal de um determinado grupo, tá? Isso tudo se refere à cultura, tá? Tudo isso é a cultura, ela se manifesta, né, por meio desses hábitos, regras, tá? Tudo bem? Então, ela não pode ser considerada de maneira isolada, mas também num conjunto. Então, não dá para você considerar a cultura, assim como não dá para você considerar a sociedade, sem o ser humano, tá? A cultura sem o ser humano existe, né? Tá? Então, é isso que vai ser, né? São características que as pessoas, elas compartilham. E aí, a cultura, ela vai dar esse traço, né? Para o indivíduo que vive num determinado tempo, que mora numa determinada sociedade, tá? Que se criou, tá bom? Então, o indivíduo, ele é um sujeito ativo na sociedade,
tá? Então, ele tem essa possibilidade de tomar decisões, né? Ele pode, por meio de novas interpretações, fazer coisas diferentes. Ele recebe informação e ele modifica, né? Ele constrói, ele tem a criatividade, tá? Ele pode construir as suas regras. Essas regras, elas podem ser só dele, ou podem ser regras coletivas, tá? Então, ele pode criar uma regra para ele de tomar água a cada 15 minutos. Ele cria uma regra para ele, né? Ele pode criar uma regra de, sei lá, comer a cada 3 horas. Ele cria uma regra, mas também você pode ter atividades coletivas, né? Que você vai atuar coletivamente. Percebe? Então, ó, isso que é importante vocês terem clareza, tá? O indivíduo, vocês nunca podem, de maneira alguma, considerar o indivíduo sem considerar o meio ambiente, o lugar que ele vive, tá? E essa cultura é sempre transmitida por ensinamento, tá bom? Então, é nessa sociedade, nessa realidade, que o indivíduo ele vai se socializar, né? E a personalidade, as suas atitudes, as suas opiniões vão sempre se formar a partir dessa relação sociocultural, tá? E daí, né, gente, vem os papéis sociais, tá? Os papéis sociais são aqueles que a gente desenvolve na relação com a sociedade. Então, por exemplo, aqui, o meu papel social com vocês é o papel de professor, tá? E o papel social de vocês é o papel do aluno. E a gente desenvolve esse papel num lugar certo, numa situação correta, né? Num tempo, espaço. Por quê? Porque vamos supor que, sei lá, eu vá fazer aula de jiu-jitsu, tá certo? Ah, eu quero fazer jiu-jitsu. E aí, um de vocês é professor de jiu-jitsu e está na academia que eu vou. Ah, lá não sou mais professor. Lá meu papel não é mais papel de professor, lá é meu papel de aluno. Tá? Aí o nosso papel se modifica. Tá certo? Então, é essa a questão, né? Em cada grupo que você vai desempenhar determinado papel. O papel, ele é intercambiável, ele muda, tá? Vai depender muito, mas veja, o papel não é personalidade, tá? A personalidade engloba o papel social que você desenvolve, tá? O papel social é determinado por um elemento circunstancial, tá bom? Dúvidas? Ah, tem algumas coisas aqui, ó. Ah, Mário Durkheim é muito legal. Isso, exatamente. Exatamente. O quanto a sociedade impacta na formação do indivíduo. Perfeito, né? É isso mesmo, né? Ele traz uma visão bastante importante, bastante interessante da formação do indivíduo a partir da sociedade, tá certo? Inclusive, ele tem, né, o estudo sobre o suicídio, né? Que ele vai trabalhar, né? Exatamente nessa perspectiva, certo? Rosemiro, o fato de pessoas que foram criadas em ambientes e culturas preconceituosas não aceitar para si comportamentos pode ser tido como prova de que a cultura meio influenciou isso, mas não sei, exatamente, isso, perfeito, perfeito. Mesmo porque, né, Rosemary, às vezes a criança, ela é criada num ambiente preconceituoso, na família, depois ela vai para a escola e ela aprende outras coisas na escola, então ela nega aquelas coisas que ela aprendeu na família, então ela vai ser diferente. Quer dizer, tem uma série de coisas, né, que vão implicar aí, e ela vai ser diferente. Certo? Ok, pessoal? Tem mais alguma coisa aqui? Podemos ficar por aqui? As escolhas dizem respeito às singularidades. Alemães que se arriscaram para salvar. Isso. A escolha diz respeito à singularidade, com certeza, tá? E também alguns elementos determinantes, tá? Por exemplo, eu não posso escolher o que eu quero, né? Não é verdade que eu faço o que eu quero. Existem algumas pessoas que dizem, você é livre para fazer o que você quer. Não é verdade, né? Não é assim, tá? Então, aí eu falo assim, agora eu quero ir lá para, aproveitar o exemplo, né? Eu quero ir lá para a Alemanha. Não tem dinheiro, não posso, mesmo que eu tivesse dinheiro, tem aí isolamento social, os caras não vão aceitar brasileiro na Alemanha, não posso, tá vendo? É mentira aquela ideia que a gente faz o que a gente quer, tá? Não é verdade, não. Tem uma série de coisas aí que vão servir de dificuldades para a gente fazer o que a gente quer, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos ficar por aqui, então, né? Acabaram as questões, tá?
Nos vemos na semana que vem. Agradeço aí os votos de bom feriado, retribuo para vocês também. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau.